vocês. Gosto muito de todos. Beijinhos. Com oferecimento de casas brasileiras. Lá estamos iniciando aqui no Facebook também. Ali no Instagram já começamos. A minha pergunta é, primeiro, quem que usa Facebook em 2021? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Deu uma travadinha aqui no Facebook. Tá vendo? Eu fui falar mal. Viu? E ali... Deixa eu organizar melhor essa câmera. Esses primeiros minutos são essa encheçãozinha. Vamos passar um pix para as pessoas depositar um dinheiro pra gente? Vamos. Então vamos. Galera, eu vou passar um pix. Ai, menina de Deus, vou ficar sério, Cassol, porque vocês são muito sérios. Eu vou ficar de pé para ficar do teu tamanho. Não, eu posso ficar de pé. Ah, não, ainda não. Ficar, Bom, Não gente... tem como abaixar a sua cadeira aí, amigo? Deixa sim. Então, Deixa assim que eu tô chique. tranquilo. Estamos aqui no terceiro episódio do Conexão Bugio, com o nosso convidado Pedro Gonçalves, nosso querido e amado Pedro Gonçalves. E... Pedro, o que você está fazendo aqui? Você me convidou, eu vim. Simples assim. Que bom. Que bom. Eu fui entrevistado. Você me convidou, eu tava fazendo nada, eu vim. Não tinha nada pra fazer da vida. Então, Pedro, que a gente se conhece desde 2000 e... Olha, quando eu fui resolver fazer filosofia, foi em 2011 que eu entrei, né? A gente se conhece da filosofia. Eu acho que 2012, 2013... Porque em 2011 eu era uma pessoa que eu não queria muita amizade com o povo da filosofia, sabe? Eu não quero. Mas aí a gente se uniu, né? Não sei por quê. Sim, para falar mal dos outros e ser feliz. Não, pra estudar, pra fazer grupo de estudo, não, brincadeira. Não, acho que é 2012, 2013, não sei. Já vão aí 90 anos. Né? Ó, a Ana Sena já mandou um abraço. Oi, Ana Sena. Mega Sena. Olha, Raul Júnior entrou. Oi, amor da minha vida, Raul Júnior é meu namorado. Sério? Raul? A Elô, nossa, que saudade da Elô, quanto tempo eu não A Elô vejo. mandou pergunta pra gente, você vai Será ver. que ela tá depois. viva ainda? Tomara, Elô. cara. Beijo, Elô. Me conta como é que é a dinâmica disso aqui, é palhaçada, como é que é? A dinâmica é que... São pessoas sérias, a gente pode Se você falar... tivesse assistido nossos episódios anteriores... Não, você assisti um que tinha uma... Enfim, deixa pra lá, né, gente? Vamos tomar um café, que é a melhor coisa que a gente faz, né? Você está... A primeira pergunta é... Você está sóbrio? Total, Cassol. Então vamos lá. Eu Talvez... dirigi 90 km pra chegar aqui, porque eu trabalho em outro planeta, e aí pra chegar aqui é meio difícil, né? O Pedro, para quem não sabe, ele é diretor da cultura lá em Almirante Tamandaré, York, e ele veio direto de lá até aqui, né, nesse plantão que ele fez aqui, saiu correndo para atender nossos... A Bugio chamou, eu vim. Na verdade, a Bugio não chama, né? O Bugio tem um... O que é aquilo? É um urro? É um grito? É um... Ele ronca, o Bugio ronca. ronca. O Bugio chamou Bugio. e eu estou aqui. Viu? Pode ser uma slogan para a editora de vocês. Quando você abre, olha, marketing, você abre um edital aí de seleção de novos autores e autoras. Uhum. Só que em vez de edital você vai chamar o ronco da Bugio, entendeu? Ou do Bugio. Ele é um... Olha que legal Não sei. isso. Tá vendo? Royalties. Eu acabei de ter uma ideia sobre o ronco da Bugio. É da Bugio porque é da editora, né? E também porque da Bugio fica melhor que do Bugio. Tem muito homem já, né? No mundo? É, também acho. Tem que acabar o homem. Sério. Eu tava falando com a Aline hoje, nossa amiga. Sabe a Aline de José? Ela é viva Sim. ainda. Então eu tava falando com ela hoje. Ela podia estar assistindo a gente, né? Não sei se ela tá, Aline. Não sei, enfim. Se tiver, beijos. E aí ela tava reclamando lá da vida, né? Porque a vida é difícil pra mulher hétero, né? E aí eu falei, amiga, o mundo tem que ser só de gay e de mulher. Aí eu pensei, não tem que ser só de mulher, porque gay ainda é homem, né? Então tem que ser só mulher. Opiniões muito, muito problemáticas para essa live, né? Já começou com polêmica. Gente, desculpa, a gente tá ao vivo, né? A gente tá ao vivo? Não, eu não vou cortar isso depois porque Gente, é a brincadeira. galera... Mas enfim, que o mundo seja só de mulheres, a gente precisa acabar. Ó, a Betina já comentou ali. Tem que acabar o homem. Tem que acabar o homem. Tem mesmo, tem que acabar, chega. As pessoas estão ouvindo mesmo, né? Real. Uhum. Vamos falar sério. Vamos falar sério. Vamos falar... Vamos. Qual que é a tua relação com a Bugio, fora ser amigo dessa pessoa linda que vos fala? Então, é de uma dívida histórica primeiro, né? Não porque eu comprei livro e não paguei, mentira.
É que assim, gente, eu prometi, eu falo pra qual câmera, eu tô me sentindo aqui muito chique. Vou falar pra que tem mais gente, tá? Então assim, Essa ó, aqui tá essa com aqui tem mais mais gente, isso. Vamos subir, depois eu passo o Pix. A Jennifer, olha, Jennifer Gótica Trevosa, que também foi nossa amiga da filosofia. Ó, tá aí também. Jennifer Nos maravilhosa. acompanhando. Eu gosto muito da Jennifer. Buenas noites pra vocês também. Então assim, Caçola... O Guilherme, você conhece o Guilherme? Conheço? Não sei. Conhece o Guilherme. Quem que é Guilherme? Depois te mostro a foto dele, é o Guilherme da filosofia. Guilherme da filosofia? Aham. Não conheço, mas enfim, não lembro. É que eu também não tenho memória, como diz uma amiga minha, ela fala, eu não tenho memória. Mas isso é uma outra história. Mas enfim, deixa eu responder sua pergunta de modo sério agora. Aham. A minha relação com a bugia é de dívida porque eu tô pra lançar um livro e não lancei até hoje. E aí eu tô fazendo um compromisso com os ouvintes de lançar esse livro até ano que vem. Não parece aqueles compromissos daqueles programas policial? O agir da aliança tem o compromisso do preço. Como é que ele fala? Garanto e provo. Ninguém vende mais barato. Ele não fala mais porque morreu, né? Ele morreu, é verdade, coitado, Deus o tenha. Mas enfim, gente, e aí eu vou lançar até ano que vem, Cassol, com a sua ajuda, com a ajuda da Elô, dos orixás e de todos os caminhos abertos. Paulo devia estar aqui, Paulo. Gostando do Paulo, ele nunca aparece, ele é meio misterioso. Ele é misterioso. É verdade, mas enfim. Usem máscara, gente, a vida tá difícil. Estamos vacinados. E eu não tenho Covid, nem o Cassol, então a gente tá aqui por isso. Isso é bem importante dizer que daqui a pouco dizem que a gente tá aglomerando igual não, eu tô vacinadinho e não tô vacilando por aí, não. Eu também não. Eu só tô trabalhando porque eu sou obrigado, né, gente? Porque senão eu estaria em casa, mas isso é uma outra história. E aí, Cassol, ano que vem vai sair a Crítica da Razão Racista. Perceberam o nome? Sentiram o nome? Que vai ser o livro. Na verdade, ele já está escrito por quê? Porque ele é minha dissertação de mestrado, né? Então ele está pronto praticamente. Então por que esperar até ano que vem? Porque eu fiz um compromisso também com outra pessoa que faz parte dessa... Só que você acha que a pandemia vai acabar, por exemplo? Não, a pandemia não vai acabar nunca. Nunca vai acabar. Nunca vai acabar, já era. E o Brasil só afunda. E aí, assim, gente, o que acontece? Eu tenho uma pessoa que me ajudou muito nesse... Eu adoro essa pessoa, livro, eu adoro essa pessoa. Que é uma pessoa maravilhosa mesmo, é um gênio, né? O professor Marco Antônio, vocês não conhecem, vocês precisam conhecer, um cara bem massa. E aí eu pedi para ele um prefácio do livro. Aí ele falou para mim assim, Pedro, eu faço o seu prefácio com todo o prazer do mundo, mas me manda uma prova do livro, né? Só que eu não editei até hoje, por quê? Porque eu não tenho tempo. Mas eu vou fazer o que você precisa? Criar vergonha na cara. Tá. Só isso, basicamente. Mas vai sair, gente. E aí a ideia, eu posso contar isso? Tô aqui assistindo, 10 minutos e meia pergunta. Nossa, desculpa, ele tá pedindo celebridade nas nossas perguntas. A gente já vai avançar. A gente não pode ser tão besta assim. Eu, se ele estivesse aqui... Mas tem 2 anos que eu não te vejo, poxa vida. 2 anos. Tem que botar a conversa em dia. Mas enfim, vai sair, gente. Mas vai sair vai sair de um jeito assim que não vai ser prejuízo pra vocês e nem pra mim. Vai ser ótimo. As pessoas me perguntaram ontem, você vai vender? Eu falei, vou. Mas vende, não vende? Pra vocês só. Vocês que vão vender. Os direitos é todo pra vocês. Esse é o único livro que eu vou publicar. Agora a gente tá tá falando sobre esse livro, A Crítica da Razão Racista, que remete ao nosso amigo Immanuel Kant. É verdade. Pra quem não conhece, o Kant tem um livro muito chique que se chama Crítica da Razão Pura. E aí algumas pessoas... Todo mundo que faz filosofia tem que ler esse livro, né? Ele é bem importante e tal, ele é bem interessante até. E aí houveram vários outros títulos, variações. Tem a Crítica da Razão Negra, do Achille Mbembe, tem a Crítica da... tem várias. É a minha Crítica da Razão Racista. Eu gostei. Porque o Kant é racista. Não! E aí eles vão falar, meu Deus, isso é um anacronismo. Não! Ele é um homem da sua época. Ele é um homem da sua época. Gente, mas o Kant é racista? Ele antes já defendia, né? Não é? Rolê, né? Então não tem anacronismo. O cara era racista. Eu estive na sua... Você foi na minha defesa? Eu fui na tua defesa. Nossa, eu não lembro. Eu lembro, e eu vou... Mais pra frente eu vou citar até um caos que aconteceu lá. Foi muito engraçado. Eu rio disso até hoje. E eu vou guardar umas emoções, gente. Daqui a pouco a gente volta. Um arquivo confidencial. Vou tomar um café enquanto... E você... E assim, eu lembro da tua apresentação lá, tudo. Foi bem bonitinho. Mas eu não saberia explicar pra galera o porquê que esse nosso amigo
Emmanuel Kant, Manu, Tá. é racista. Você quer que eu explique isso? Eu gostaria, assim... Então, assim, se vocês quiserem saber, vai ler, tá, gente? Não, brincadeira. Vamos ler. Não, Vamos ler, né? Porque o livro não tem. Já que a gente tá numa editora, as pessoas precisam ler, né, Cassol? Mas Só que você brincadeira. não fez livro? Assim, ó, a dissertação ela é pública, né, gente? Tá lá disponível. Se vocês jogarem no Google Crítica da Razão Racista, vai cair na dissertação lá do mestrado, que eu fiz, então, pesquisando o pensamento desse sujeito aí. E aí, por que o Kant é racista? Porque ele é o primeiro filósofo, aí quando eu tô falando de filosofia nesse sentido, tá, gente? Filosofia, se você acordar e pensar que droga tô vivo, é filosofia. Tudo que você pensa é filosofia. Mas para a filosofia, vamos dizer assim, ocidental, canônica, né, tradicional aí, o Kant foi o primeiro filósofo preocupado em definir cientificamente, ele fala, e filosoficamente, né, que é nas palavras dele, um conceito de raça. Como dizem os meus amigos, até aí tudo bem, né? Não é um problema você definir, porque isso até então estava em discussão, porque no grande mundo fantástico das grandes navegações, para não dizer imperialismo, colonialismo, massacre, essas coisas, Sim. os europeus se lançaram ao mar aí para Aquele descobrir novos mundos. mundinho que a gente recebe na escola, assim. Isso, que era tudo bonito, né? Enfim. Olha, deu uma tempestade, em vez de ir pra Índia, os caras pararam aqui. Deram o espelho pro índio. Isso, uns rolês assim. Mas é tudo mentira, né, gente? Enfim, vamos ler. E aí, o que acontece? Chegava muitos relatos de viagem lá pro Kant. O Kant, como todo virgem, porque ele era virgem, né? Diz que ele tinha um caso com o servo dele lá, mas isso não se confirma. Mas O Kant era virgem. diz que era. E aí, ele era uma pessoa muito sistemática, né? Gente, nada contra os virgens, tá? Não é essa a questão. Ou contra sistemático. Cancelam a gente, né? Mas pode me cancelar, tô nem aí. E aí, assim, o que acontece? Chegavam vários relatos de viagem lá pra ele. Tipo, ai meu Deus, as pessoas andam nuas, ai, tem monstros no não sei o que, não sei aonde. E aí, em alguns relatos de viagem, as pessoas, os viajantes, contavam que tinham pessoas que tinham costumes muito estranhos para os europeus, claro, né? Sim, em relação, claro, comparativa. europeus lá do século XVIII, né? Enfim. E aí, diziam que essas pessoas tinham outra cor de pele, e aí o Kant ficou louco e quis investigar. É mesmo, isso é interessante. E aí, o que ele fez? Ele é tão doido, tão assim, megalomaníaco, num certo sentido, por quê? Porque ele quis explicar o conceito de raça no mundo inteiro, sem nunca ter saído de Königsberg. Vamos pensar, a pessoa nasceu lá em Salto do Lontra. Nada contra Salto do Lontra. Mas a pessoa nasceu lá em Salto do Lontra, que eu amo muito o nome dessa cidade, por isso que eu amo bastante. E aí, lá em Salto do Lontra, ele resolveu explicar as coisas que aconteciam culturalmente no resto do mundo, sem nunca ter saído de lá. Enfim, aí ele escreveu algumas obras antropológicas. Olá, Isis entrou. Oi, Isis. A Isis. E o Guilherme falou da crítica da razão virgem. Tem a crítica da razão virgem, exatamente. E aí, assim, ele estava lá em Salto do Lontra, vamos pensar, né? Só que era Königsberg, que era na Prússia, que antes de virar Alemanha, né? A gente vai chegar nessa questão alemã ainda, socorro, mas enfim. E aí o que acontece, Cassol e gente que nos ouve, espíritos da noite, etc. O cara vai lá, escreve. Então o que ele quer responder é o seguinte: tem 4 perguntas que ele formula lá no Manual de Lógica, que é um livro bem chato, na verdade, mas enfim. Que ele quer responder algumas perguntas, mas eu não vou lembrar quais, que já... Isso é uma coisa, um parênteses, que eu nunca mais falei de Kant, e nunca mais vou falar de Kant depois dessa live. Então, tem muita coisa que eu esqueci. Vez que o Pedro se propôs a falar de Kant, porque ele tá de saco cheio já. Nunca mais vou falar dele, de verdade mesmo. Sério? Então, assim, não quero mais. Chatice. E aí, assim, na última pergunta que ele faz, ele quer saber, vamos pensar assim, a motivação mais antropológica da natureza da filosofia, o porquê que a gente existe assim, é basicamente assim. A pergunta não é bem essa, tá, gente? Se vocês quiserem, mais uma vez, vão ler. E aí tem lá na minha dissertação as perguntas. E aí ele vai fazer toda a sua filosofia, o seu sistema filosófico, a sua pira, né, para tentar, então, dar resposta a isso. Né? A pergunta mais urgente para ele é a pergunta antropológica. Né? Por que existe a diferença? Por que o homem é assim? Por que a gente tem que criar uma filosofia para agir bem, etc. Que é a famosa filosofia moral lá e tal. Né? E aí o que acontece? Nessa tentativa de responder, ele vai fazer alguns artigos. O primeiro ele diz que tem uma distinção
entre as raças. Tudo bem. Mas ele tirou da onde isso? Dos relatos de viagem e também das teorias, vamos pensar assim, naturalistas da época, que tinha um debate, e aí é bem interessante, que tinha um debate entre a polissemia, ou seja, o ser humano ele é diferente porque ele vem tem várias origens, mas o Kant não aceita isso. Por quê? Porque Kant é cristão. E aí só pode ter uma origem. Deus só faz um tipo de homem, entendeu? E aí o que varia, ou seja, o tronco, a espécie é a mesma, o que vai variar são os galhos, do negócio. Só que tem um galho que é muito foda, que é o branco, hétero, cristão, alemão, e tem que ser alemão. Porque na Europa, os turcos não dão conta, os franceses são muito afeminados, isso na palavra do Kant, né? Então os alemães que são topzera de Goiânia, né? De Salto do Lontra. De Salto do Lontra. Topzera. E aí tem uns galhos que são meio capenga, e o último lá, que às vezes disputa. Às vezes são os negros da África e às vezes são os indígenas, que ele chama de índios da Nova Holanda. Né? E aí eles vão variando às vezes, né? Tipo, qual ganha mais na Olimpíada da Desgraça? Depende do texto do Kant. E aí, no primeiro texto é ok, ele só faz essa distinção, mas no segundo ele reformula e aí começa a fazer uma distinção que é qualitativa entre as pessoas, para dizer que uns são melhores que os outros. E aí tem toda uma justificação, que é por causa do clima, que é por causa da disposição do espírito. Enfim, gente, vão ler, tá? Vão ler. Quando sair o livro, vocês podem ler, Cara, mas não olha me o teaser desse livro. Mais. Não, né? Não, eu cansei de falar de Kant. Eu vou lançar o livro sem fazer lançamento, vocês que vão lançar. Acho que ele vai ter que promover. Vou falar da minha tese, que tem 6 páginas ainda, pode ser? Que não tem nada a ver com Kant mais? Nada. Não. Então, o argumento da tese, ele sai de Kant, porque o que acontece no final de tudo? Que é o conceito que... É spoiler? Não é. Que Marco Antônio e eu desenvolvemos. Marco Antônio foi meu orientador e é meu orientador ainda, genial. Inclusive, compra o livro dele, que é Extramundanidade sobre a Natureza. Acho que é um negócio assim. É muito legal o livro. Qual que é a hipótese que a gente chegou no final? Que o Kant está fazendo uma humanidade exclusiva. O que é a humanidade exclusiva? Ela é exclusiva porque ela é exclusiva dos brancos, para os brancos europeus de Salto do Lontra. E ela exclui as outras humanidades, entendeu? Que não são humanidades, são sub-humanos. São menos que humanos, entendeu? E aí, na filosofia, não toda, mas grande parte da filosofia moderna, contemporânea, moderna e ocidental, é isso que eu estou querendo dizer, vai usar um pouco dessa ontologia do Kant aí, de fazer uma divisão entre pessoas, vai falar de humanidade. E aí, o que acontece? Tem um grande filósofo, que aí esse eu gosto. Eu posso falar dele assim a noite inteira. Quem é o bonito? Que é o Franz Fanon, que pouca gente conhece. O Fanon é o cara. Fanon. O Fanon é o cara. E aí, quando eu li Fanon, minha vida mudou. Tipo, leia a Bíblia e sua vida muda. Ou leia o Universo em Desencanto, para não tirar onda com os evangélicos, glória a Deus. Mas enfim. Aí o Fanon vai dizer assim, que bonito, né? Fala de humanismo aí, fala de elevação do homem. Mas por que você está fazendo então racismo nas coisas, né? Por que sua teoria é racista? Chamou e deu conta. É. E também porque ele tinha um antecessor, um professor dele, que é o Aimé Césaire, que é um cara foda também. Discurso sobre colonialismo, tem que ler. Daí o cara vai falar assim, vocês falam aí de humanismo, né, dessas coisas bonitas aí, mas a teoria de vocês completamente nega a questão do humanismo. Vai falar assim, a Europa é o exemplo das coisas, mas vocês são criminosos, né, porque vocês legaram racismo. E aí o melhor argumento é o seguinte, né, isso já é mais contemporâneo, o Kant é de 1800 alguma coisa, ele morre em 1804, se eu não me engano, né? E acho que é 1804. Daí o Césaire e o Fanon é de 1950, e vai falar assim, bom, estava em plena Segunda Guerra, né? Tinha acabado a Segunda Guerra e tal. Assim, que bonito vocês falando aí do genocídio que aconteceu, muito ruim no Hitler, claro, a gente não vai dizer que é bom, não, é ruim, né? Mas e os índios massacrados, né? Na colonização, e os negros africanos escravizados, né? E onde que está isso? E aí o Césaire vai formular a seguinte pergunta, e vocês acham que isso não se paga? Não tem pagamento para isso que vocês fizeram? E aí é forte, assim, real, né? Assim, não tô brincando, é forte mesmo. E aí quando eu li isso, e aí eu tava lendo Kant, nossa, porque eu queria estudar Spinoza, outro rolê. Mas aí eu tava lendo Kant, o Marco Antônio falou assim, você já conhece esse textinho aqui? Aí eu falei, cara, o cara é racista, olha que merda, enfim. Aí desenvolvi lá a pesquisa do mestrado, e aí no doutorado...
O Marco Antônio ele te instigou nessa? Total. E aí, no doutorado, a pergunta é, bom, se a gente pode falar no conceito de humanidade, em que medida? Né? Se não é essa humanidade branca exclusiva, que exclui outras pessoas, é exclusivo só para os brancos. E aí eu vou pesquisar nas teorias pós-coloniais. Mas não é decolonial, porque eu não gosto dos decoloniais, eles são muito modinha e não falam nada com nada. Eu gosto do povo pós-colonial mesmo, raiz, entendeu? Eu mexo com eles, assim, tá. Que é o Aimé Césaire, o Frantz Fanon, a Suzanne Césaire, que era companheira do Aimé Césaire, do Albert Memmi, de uma galera assim. E aí vai cair no Paulo Freire, vai cair em certa medida no Achille Mbembe. Você está mexendo com o Paulo Freire agora, né? Eu mexo com o Paulo Freire. O Paulo Freire é demais, a gente tinha que ler mais o Paulo Freire. E aí caindo também em autores latino-americanos mais marxistas, assim, né? Eu tô mexendo com isso. E aí esse é o grande argumento da minha tese. Vem aí, sabe o meme do vem aí? Uma hora ele vai chegar. Sabe Deus. Alguém falou que tá com saudade de você. Eu não consigo ler. Cris. Nossa, eu não tô vendo, gente, eu tô cego. Eu não consigo. Cris da Rosa. Ah, é a Cris, maravilhosa, mãe do ano, sabia? A Cris é... Mãe do ano? Ela é responsável pelas vagas das crianças lá em Tamandaré. Beijo, Cris. Ela é maravilhosa. Beijo, Cris, saudade de você também. Enfim, era isso, Cassol. Posso ir embora? Não, porque a gente tem algumas perguntas. Não, mas ficou... Nossa, caderno massa. Ficou... Eu desenhei. Sério? É. Nossa, que legal. Mas ficou... Você quer saber se... deu boa. Deu pra entender? Deu pra entender? Pessoal, deu pra entender aí? Quem vê depois não vai poder responder. Então, ó... A Cris respondeu beijo. Beijo. Lindezas. Lindezas. Cris maravilhosa. Inclusive, se você for de Tamandaré, saiu um chamamento público para as vagas, gente. Mas isso é uma outra coisa. A gente tem que trabalhar em todos os momentos, gente. Ixi, é assim. Eu tenho perguntas. Nossa, são várias perguntas. São várias perguntas. Vamos dar conta de todas, Cassol. Vamos ver? Produtividade, vamos. A primeira pergunta... Não tem. É da Olivia Oliveira. Olivia. Ela é leitora da Bugio? Ela é Silveira, não é Oliveira, porque eu tava com Olivia na cabeça. Nossa, que... Ela é... A Olivia Silveira, está aí? A Olivia publicou com a gente. Olivia, vamos fazer um pix pra gente? Não, brincadeira. Não, se ela publicou, a gente tem que fazer um pix pra ela, né? Olha que assombração. A gente entrou. A Olivia entrou. Olivia, a gente acabou de te evocar e você apareceu. Olivia, a assombração. Você. Dicionário Infernal. Qual que é o livro dela? Vamos fazer propaganda já? Claro. O Gui falou ali também, gosta dessa ideia de falar de humanos em vez de humanidade. Legal. Isso. Olha aí. Olha o livro Essa da Olivia Silveira Cereali. Místice, é assim que fala? Místice. Tem livro 1, gente. Quer dizer que vai vir o 2, o 3. O 2 está praticamente pronto. Sério? Uhum. Vai lançar antes que eu, com certeza. Claro que vai. Não consigo descrever. Olha que legal. Não é pra ler minha dedicatória. Tá. Mas enfim, gente. Intensa, direta e decidida. Sério, não é brincadeira. Ó, Bugio, vamos fazer propaganda dos livros. Aqui, ó, pertinho, ó, tá vendo? Aqui fica ao contrário. Cassol, como é que faz pra comprar esse livro? Esse aí, você fala direto com a autora, mas conversa lá com a gente que a gente te redireciona. A autora tá na casa, mandei mensagem pra ela. Eu quero ler esse livro, tá? Não sei do que se trata, mas a gente lê tudo que passa. Comprem. Então, gente, ó, a gente tava falando dela, por isso que a gente tá falando do livro, né? Sim, ela fez uma pergunta pra mim. É isso? Vamos voltar no roteiro, Cassol, senão, não, senhora. Aqui é tudo roteirizado, gente. Olha só, tem uma pergunta, mas talvez você precise explicar o que é a tal coisa. Como vencer o racismo estrutural? O mundo vai acabar e aí a gente vence. Não vai ter nem o que vencer, né? O mundo acabou. Mentira, vamos responder sério, porque o horóscopo hoje falou que eu tinha que responder as coisas de um modo sério. Real. Por que? Você é que signo? Porque teve um eclipse. Mas não tem nada do teu signo dentro? Total. Pega bem na... Que signo? Pega bem em Gêmeos. Eu sou canceriano. É uma desgraça. Eu sou canceriano também. É por isso que a gente se ama. Você é muito lindo, né? Encontro de almas. Qual que é seu signo, produção? Ares. Capeta. Ok. Dicionário Infernal. Vamos lá. Ok. Então, assim, Cassol. Vamos lá. Racismo estrutural. O que é isso primeiro? Primeiro que assim, né, gente? O racismo. O que é o racismo? Vocês podem perguntar. Pergunta. Posso perguntar? Pode. O que é o racismo? O que é o racismo? E eu posso te responder de um jeito, assim, muito bonito e sóbrio. O racismo é um sistema inventado para dominar pessoas.
em prol do que? De gerar riquezas. Certo. Né? Primeiro vem o imperialismo, depois o capitalismo, e a gente vê o racismo até hoje. Certo. Porque não existe, gente, não existe, tá? Não existe, vamos falar isso aqui agora. Diferença, por exemplo, você tem cabelo, eu não tenho. Tem uma diferença genética, certo? Uhum. A gente é quase a mesma cor, né? Mas vamos pensar assim, tipo o Kant, que era translúcido. Tem uma diferença genética também, não tem? Mas essa diferença genética vai dizer que você é melhor do que eu porque você tem cabelo? Fazer uma Tem diferença? Não. Porque você é mais escurinho ou mais branquinho, tem diferença que a outra pessoa é translúcida? Não é pra ter. Biologicamente isso explica? Não. Mas eles quiseram explicar biologicamente. Mas aí, uma coisa chamada ciência, gente, que é não defender Bolsonaro, né? A gente pode falar essas coisas. Claro, tá. É pra isso. Não defender cloroquina, tratamento precoce que não existe, terra plana que não existe. Fake também, news, noticinha de WhatsApp. A diferença, vamos pensar assim, racial, no sentido de você ser melhor que o outro por sua cor de pele, dentro de uma estrutura biológica, não existe. O que existe? Uma diferença social. Aí sim, tem diferença social. Por quê? Porque as pessoas brancas inventaram racismo, mandaram no mundo, mataram um monte de gente, escravizaram um monte de gente, ficaram ricos em cima de trabalho de um monte de gente e continuam assim nos seus privilégios. Gente, isso existe, tá? E é isso que a gente vive até hoje. Veja o que aconteceu essa semana e continua acontecendo. Terrível. Isso é bem sério. E aí, o racismo, ele tem, vamos dizer assim, implicação econômica, porque tem gente que ficou rica com isso, com o trabalho dos outros, e manda no mundo porque tem dinheiro. É uma questão sociológica, porque você entra em espaços, quanto mais branco você for no Brasil, mais você tem acesso a mais espaços, enquanto você for uma pessoa, vamos pensar assim, mais racializada, menos acesso você vai ter às coisas, né? Desde andar na sua comunidade, visitar sua avó, né? Até entrar no shopping, etc. E também tem implicação epistemológica, dizer que tem teorias melhores que as outras. Por exemplo, criticar Kant não pode, porque Kant é uma sumidade, né? Meu Deus, já um dia se viu, criticar Kant não pode. Né? Tem teorias melhores que as outras. Paulo Freire fala, não, eles são militantes, eles não fazem teoria. Bom, isso também é racismo epistêmico, né? Vamos pensar, tem várias, o racismo se enfia em um monte de lugar, né? Mas basicamente, vamos pensar assim, econômico, cultural, né? Que vai também, vamos pensar, fazer uma transformação no seu espírito, porque você fica colonizado, em certo sentido, né? E aí, tem um livro muito interessante que as pessoas têm que ler, que é o livro do professor Silvio, que é o Racismo Estrutural. Gente, ele é desse tamanhozinho, sabe? Não é mais de R$17. Ele tá R$17. Tudo bem que a gente fala assim, nossa, só R$20. Tem gente que não tem o que comer, né? Sim, mas vamos imaginar que, né, que o mundo pode ser melhor, e se você quer se informar, vai ler, né? Vai ler. E tem outros modos também de conseguir, mas eu não vou falar porque é crime. Mas enfim, o livro está por aí disponível, só você comprar, e enfim. Eu posso emprestar. O que acontece? Lá ele vai desenvolver essa tese, então, que a gente vive numa estrutura racista no Brasil. E não é só o Silvio que fala, a ONU fala isso, né? Que o Brasil é um país racista. E é mesmo. Então, o racismo estrutural... Mas a ONU é um bando de comunista? Não sei se é... Não sei. Não conheço essa gente. Eu não gosto muito de gente comunista. Mas enfim, deixa pra lá. Brincadeira, gente. Não gosto mesmo. O que eu tava falando, Cassol? E aí, esse negócio aí de ser estrutural, ele estrutura as nossas relações. Entendeu? Por isso que ele é estrutural. Ele está em todos os lugares. Quando você sai de casa, quando você assiste televisão, que a maioria dos apresentadores são brancos, né? Quando está nas novelas, as pessoas negras estão a serviço das pessoas brancas, ou são bandidos, ou são hipersexualizados. Tudo isso é racismo estrutural, que vai estruturando a sociedade e vai fazendo com que a nossa cabeça fique... Entendeu? Sim. Você está incomodado com alguma coisa? Eu tô... O que está acontecendo? Eu tô vendo equipamento ali. Então, gente, estamos aqui hoje, vamos vender um livro. Brincadeira, fica só. É um gato. Tadinho, né? Ele tá querendo aparecer? Ou ela? Eu nunca sei. Ela tá querendo aparecer. São duas meninas? Duas meninas. Desculpa. E existe como vencer esse racismo estrutural? Olha, na base da porrada? Eu não sei se a gente vai estar vivo e vai ver isso vencendo. É uma coisa... É uma coisa, porque se você for pensar, a estrutura, a justificação racista para as coisas
Vamos ser generosos com a história, tá? Não vou contar em Aristóteles, porque aí as pessoas falam, ah, você é muito anacrônico. Mas vamos pensar no Kant, tá? Que sistematizou aí. Vai uns 300 anos. 1800, tá. E para mudar isso em 50 dias a gente não vai conseguir. Não vai, né? Então, assim, tem muita luta, né, gente? O movimento negro tá aí, as pessoas estão aí batalhando, né? A gente tá movimentando tudo. E é com muito esforço, engajamento das pessoas, diálogo com todo mundo, conversar, esses espaços assim que a gente pode conversar sobre isso, né? Apesar das brincadeiras que a gente está falando sério, são espaços de transformação, né? Estudar a educação para as relações étnico-raciais, entender o Brasil como um país racista, reveja seus privilégios, coisas assim. Né? Eu vou, antes de entrar na segunda pergunta, eu vou contar a cena que eu presenciei na sua defesa. Por favor, eu fiquei curioso. Eu acho que foi na sua defesa, ou em alguma... Você estava expondo, não era a sua defesa, você estava expondo para um grupo de alunos. E eis que entrou uma menina. Ah, sim! Entrou uma menina na sala e ela... A gente tá balançando um terremoto, gente. Deixa o bicho ali, ele é bicho, ele sabe. Mas ele vai... mais que a gente. É que não aguenta mais essa falação, eu acho que vai derrubar. A menina chegou... E daí eu estava falando do Kant racista, tá? E ela estava concordando, beleza. E ela soltou assim, tá, mas o Kant é machista também. Tá, e daí... E por que você não escreveu sobre o machismo de Kant? Porque eu escrevi sobre o racismo de Kant. Mas tem daí, gente que escreve sobre o machismo de Kant. Mas eu senti que, assim, tipo... Ela quase indagou assim, quem que você é para escrever sobre racismo? Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu sei que eu me lembro da cena que você parou, você deu uma olhadinha, você assim... É que assim, é por isso que eu tenho preguiça da faculdade, da academia, sabe? Eu lembro dessa cena e eu dou risada. Em cima da sua muita paciência. Em cima da sua tristeza, eu dou risada. Porque na verdade, Cassio, assim, ó, as pessoas podem perguntar, por que você estuda filosofia para tirar uma pira? Uma vez um aluno perguntou para mim, quando eu estava dando aula no ensino médio, perguntou se eu fumava maconha. Eu falei assim, não, só você abrir lá o discurso do Descartes, que você vai tirar uma pira tão grande, vai precisar fumar maconha. Precisar. Mas enfim, para além de tirar uma pira, é para fazer aquilo que eu acredito ser a função social da filosofia. Fazer com que as pessoas pensem e a partir do seu pensamento possam transformar em realidade. Não que o pensamento já não seja ação, ele é ação em certa medida, né? Mas para te ajudar e a embasar. Então fazer filosofia de gabinete, estudando a vírgula do Aristóteles, isso aí não interessa. Nossa, sim. Tipo... Então fazer filosofia para mim é implicar em causa social. Se não tem, não tem. Se eu não estou estudando machismo, tem gente que estuda. E aí a gente vai... Né? Agora você tinha que estudar... Mas eu lembro da pergunta dessa mulher, porque eu fui falar com ela assim, não, é porque, apesar do Kant ser machista, isso já aconteceu, eu falar isso, mas em relação ao Fanon, porque o Fanon é um cara muito massa, mas ele tem episódios bem machistas, principalmente no Pele Negra e Máscara Branca, lá o livro dele, né? E tem questões sérias com isso, inclusive homofóbicas no livro dele, né? Que a gente tem que ver isso, a gente que estuda essas coisas tem que ver. E aí me perguntaram, mas por que você está usando o cara então? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vai ler, não tem paciência, vai ler. Próxima pergunta? Respondeu. Olivia? Vai ler, gente, é isso. O que eu tenho que dizer hoje é assim, vai ler. O Pedro Rosic, eu nunca sei como é que fala o nome do menino. É Rosic. O menino que desenha. Vai fazer a capa. Não, você vai fazer a capa do meu livro, né? Não. Vai sim. E não vai cobrar nada por isso. A pergunta dele é interessante, vai fazer talvez a gente rir. E talvez tenha sido a intenção desse menino o que você acha das pessoas que inventam a existência de um racismo reverso? O que você acha, Pedro, meu xará, de quem acredita em cloroquina? O que você acha de... o racismo reverso, né? O racismo reverso, cloroquina, Bolsonaro na presidência. O que você acha da Terra plana? Nada faz sentido, né? Incluindo. Porque não existe. Não existe. Racismo reverso não existe. Sabe por quê? Por quê? Porque quem sofre racismo é só gente racializada. Branco sofre racismo aonde? Né? Mas quando daí veio segurança em cima da pessoa branca. Aí veio o Danilo Gentili falar, mas uma vez me chamaram. Não chama ele não. Me chamaram de palmito. Me chamaram de palmito uma vez. Ele falou. Próxima pergunta, Cassol, eu não comento sobre isso. Me desculpa. Citar esse nome não. Eu citei. Já caiu 5 pessoas na live por causa que você citou esse nome. Ah, não. A Mana Lucena? A Mana maravilhosa. A Mana você conhece. Claro que conheço. A Mana é incrível, né?
Mana, que saudade de você. Você faz toda a diferença na minha vida. Pergunta da Isis. Isis, maravilhosa. Como você está lidando atualmente com a diferença epistemológica da galera que estuda Kant, sem considerar o racismo intrínseco a vários escritos dele? E por quê? São duas perguntas. E por que não... Por que de não ser possível de estudar o projeto filosófico de Kant sem levar isso em conta? E, vírgula, como está a pesquisa no doutorado? Eu vou responder da última para a primeira. Isis, esse tipo de pergunta a gente não faz, né? Então, assim, você sabe bem que você está nessa vibe, então eu não vou te perguntar da sua, então você não me pergunta da minha. Não é brincadeira, não vou ser grosso com a Isis. Isis, eu tenho 6 páginas. E preciso qualificar em fevereiro, mas vamos lá. Mas na minha cabeça ela está pronta. Mas agora passar para o papel, eu queria, sei lá, que você que está me assistindo, que tem dó de mim, quer se voluntariar, vem escrever minha tese para mim. Ter um amigo. Eu não vou pagar nada, mas né, é um escambo, a gente faz um escambo, brincadeira. Gente, Isis, é o seguinte, a primeira pergunta, qual que era? Como está lidando atualmente? Eu não lido porque atualmente eu não mexo com Kant, não estou nem aí. Parou com Kant? Não mexo mais com ele, eu não leio uma vírgula dele. Como é que você lidava? Você chegava a comprar briga, estava tapa na cara das Não, briga pessoas? não. Uma vez eu participei de um congresso lá na UFSCar, muito chique. Paguei passagem, fui lá, porque a universidade já estava sendo destruída nessa época, a gente faz pesquisa, ainda mais filosofia, tudo louco, né? Falei assim, vou lá levar essa pesquisinha aqui do racismo do Kant. Aí era uma mesa só de kantianos, clássicos. O menino apresentou a antropologia de Kant, eu esperei ele falar. Falei assim, então galera, é isso. Aí o menino, meu Deus, se eu soubesse disso eu não teria estudado Kant. Ué! Falei, amigo, então é isso. Isis, mas eu não lido porque eu não mexo mais com Kant. Então, pra mim é diferente, eu não mexo mais com ele. Mas aí, vinculado na segunda pergunta, assim, se você quer estudar Kant, principalmente no seu projeto antropológico, e levando em consideração a última pergunta lá das 4 perguntas kantianas, e aí quem é kantiano e estuda Kant vai saber do que eu estou falando, se você não leva em conta as reflexões sobre a raça do Kant, você não está fazendo uma filosofia fiel ao pensamento do Kant. Certa vez, uma graduanda da filosofia disse que um dia sem ler Kant não vale a pena ser vivido. Você concorda? No céu tem pão? E morreu. É isso, gente. É preguiça, gente, pelo amor de Deus. Pergunta da Heloísa Muchinski. Ai, maravilhosa, que saudade dela. Será que ela tá bem? Tempo que eu não vejo ela. Em algum lugar. Eu queria mandar um abraço para a família da Elo, que é muito legal. Pode fazer a pergunta. Como é ter uma pesquisa em Kant que vai contra a corrente daqueles que estudam Kant e como essa pesquisa é recebida no meio acadêmico, que por vezes é tão fechado, tão, né, como o Apple chama, é um chiqueirinho. O Apple é muito legal. Olha, eu vou te falar uma coisa antes de responder. Quando eu colei grau em filosofia, tinha um certo professor que colou o nosso grau. Só que aí deu uma treta lá, que eu não me lembro qual, porque eu não tenho muita memória. Mas eu lembro que o Apple pegou o microfone e colou o nosso grau. E ele é o decano, né? Pra quem não sabe, gente, decano pesquisa no Google. E aí, assim, muito foda, muito incrível. E eu me senti muito honrado. Ele quebrou o protocolo, né? Eu lembro disso. Foi lindo. Ele falando sobre não seguir os interesses do capital. Isso, exatamente. E aí você estava formando professor de filosofia e queria que servisse a nação. Você se formou comigo nesse dia? Não, mas eu tenho relatos. O próprio Apple me contou essa. Sim, o Apple é maravilhoso. Você tava lá, né? A produção tava lá. Foi. E aí, assim, esse dia dessa colação de grau foi muito bonita mesmo. E eu fiquei super emocionado. Falei, cara, eu não tive aula com o Apple durante meus 5 anos de graduação, não tive. E eu colei grau, ele colou o meu grau de filósofo, né? Então... tem um peso aí, né? E aí depois eu encontrei ele numa certa festa, e aí ele foi super generoso. Eu jamais acharia que um marxista, numa festa que eu fui, aqui na sua casa. Antes da pandemia, gente. Tá? Eu e o Cassol, a gente é amigo, tá, gente? Há muito tempo. Então eu vim na casa dele, enfim, deu uma festa, eu vim.
E daí o Apple ficou muito interessado, tipo, real, assim, não era tipo, que legal que você estuda Kant, a raciocínio de Kant. Quando aí ele pediu para eu mandar a dissertação, ele me mandou um e-mail depois, muito legal, indicando filme. Ele faz isso. O cara é muito ele genial, faz generoso, isso. assim. Sejam generosos na vida, gente. Sejam. Se puder, sejam. E daí, assim, o Apple tem razão nesse chiqueirinho, porque... Você tá rindo. A Mana tá falando... Não consigo. Gente, não faço ideia do que vocês estão falando, mas estou amando ouvir vocês. Meu Deus, a Tereza! Que Tereza? Buonasera, menina. Buonasera, Catuxa. A Tereza. Ah. Tereza maravilhosa. Não é a sua mãe, que também é maravilhosa, mas a Tereza é uma amiga nossa muito genial. Oi, Tereza. Uma jovem pesquisadora incrível, uma mulher preta, trans, foda pra caralho. É É a Tereza. Tereza maravilhosa. Vem publicar com a gente, Tereza. Nossa, Tereza, é verdade. A Tereza é foda. É? Ela é massa. Ela é massa. Fica aí o convite. Todo mundo que tá na live, na verdade, né? A Mana tá aí, a Tereza, todo mundo é... O Paulo tá aqui, ó. O Paulo. Mas o Paulo publica com a gente porque ele é da editora, porque né? ele é sócio de vocês, né? É, de vocês, é só eu e ele. Então, você tá desprezando a sua produção? Não, a produção ela não é sócio. Eu não sou sócia. Mas devia ser. Vamos conversar sobre isso, Cassol. Enfim. Gente, e aí respondendo a Elo, que eu acho que é importante... A Jennifer te citou ali. Para quem não sabe valer. Isso valer. mesmo, para quem não sabe Gonçalves valer. Vila Valer. Pedro, 2021. Vai ler. Obrigado, Não deixa eu responder, Elo. acabou. Deixa eu responder, Elo. Isso tem tempo, não tem? Ah, tem? Ah, não, tem 42 minutos que a gente tá aqui, que a gente começou às 7. Isso. Então, assim... Aí, Cassol, então a Elo fez uma pergunta... Quando eu era vivo, eu costumo dizer assim, né? Quando eu ainda era vivo, eu enfrentava alguma dificuldade, assim. Mas era uma dificuldade meio velada, as pessoas não tinham coragem de... Como assim? Eu de falar assim, meu Deus, você estuda Kant. Só um certo dia uma pessoa virou pra mim e falou assim, seu projeto me dá sono. Porque você fica atacando o Kant de graça. Eu falei, eu não tô atacando o Kant de graça, você não leu meu projeto. Que é assim, né, gente? Vem me tombar não, né? Eu que já nasci deitado? Não, né? Assim, pra te tombar da minha casa pra te tombar tem que te erguer primeiro, né? Eu não estudo filosofia pra ser do chiqueirinho de vocês. Do chiqueirinho. O meu projeto, assim, gibi não é muito acadêmico. Gente, vão ler, sabe? É isso que vão ler. Vocês que gostam muito de ler, vão ler. Parei de dar mestrado nesse negócio aí de filosofia. Palhaçada. Aí, Cassol, deixa eu te falar. E Elo e etc, né? Quando eu estudava isso... Era difícil, mas as pessoas tratavam com um certo decoro. Mas depois que eu defendi, e aí eu entrei no doutorado, teve um episódio que foi pior que... Uma aula do doutorado foi pior do que todos os anos estudando Kant. Eu passei 2015 a 2018 fazendo essa pesquisa do Kant. Que foi no final da graduação até o final do mestrado, né? E aí, quando eu tive que apresentar o meu projeto de doutorado para os colegas, que eu citava Kant em uma parte do projeto para justificar o resto, que meu projeto é sobre pós-colonialismo, não tem nada a ver com Kant, não tem nada a ver com filosofia alemã, mas eu usei o exemplo de onde eu cheguei, o argumento, para estender, porque é assim que se faz pesquisa, né, gente? Então não repete aquilo que você está fazendo sempre, porque isso é plágio de si mesmo e a gente não gosta disso. E aí, assim, eu tenho ainda, né, colegas kantianos no doutorado, que foi bem difícil. Do jeito que você fala, parece assim, não tenho nada contra kantiano, eu tenho até minha discussão. Não tenho, eu não tenho mesmo, assim. Gente, vão ler isso tudo que vocês quiserem. Só não me enche o saco. Mas enfim, tava lá, né, fazendo a pesquisinha, e aí o que eu queria falar, que era assim, gente, leiam o Fanon, o cara é massa, vamos pensar Paulo Freire, vamos pensar filosofia Você não do tava, Brasil. o foco não era dar tapa na cara do Kant. Tava nem aí pra ele. Eu só tava tentando trazer o exemplo da humanidade, porque mas meu projeto... Foi o que bastou. Foi o que bastou para virar uma sucursal, assim, kantiana. E aí eu falei, não, gente, obrigado, foi ótimo, não quero mais. Aí nesse dia, de verdade, assim, se eu tinha alguma pretensão de fazer carreira acadêmica na filosofia e ser essa gente, eu desisti. Não quero mais. E aí eu tô fazendo doutorado por pira mesmo. E por um compromisso, claro, né? Não é tipo uma coisa, eu tô fazendo porque é hobby. Não, tô fazendo porque tem uma implicação, mas tipo, não é... Não é assim tua vida. Não quero virar essa gente. Eu tô de boa. Tá fora do chiqueirinho. Não quero nem saber. Eu gosto de gente como você, como a produção, entendeu? Que a gente faz filosofia e acha massa, mas não leva a vida citando. Porque lá no trecho
B da tradução portuguesa do Jennifer. onde. Quem te viu, quem te vê. Piadocas. Piadoca! A Jennifer é ótima, né? Ai, ai. Piadocas. Cassol, vamos embora? A pessoa já tá Então. cansada da gente, não tá não? Tão cansado, a gente só tá aguardando, mas vocês têm alguma pergunta aí? Vocês aqui? Vocês Gente, aqui? o meu Pix. Vamos passar Ah, podia passar um Pix, hein, pra publicar o livro. Vocês querem ler mais sobre, Não precisa não. sobre o racismo em Kant? Pega o dinheiro e vai doar a cesta básica pra quem precisa, gente. Porque tem gente morrendo de fome. Por favor. Ou ajudar pessoas que têm projetos com bichos. Você ajuda? Sim, Você sempre curte? que eu posso. Apesar de não ser fã de gato, eu gosto muito de cachorro. Então, tem um projeto dos elefantes que é muito legal. Nada a ver, né? É Elefante Brasil, se eu não me engano. Que tem uns elefantes que foram lá para Mato Grosso e eles estão sempre precisando de dinheiro lá para manter os elefantes. Gente, é muito legal. Meu sonho é lá, mas eles não abrem pra gente porque a gente é podre. Então, é legal, sabe? Doem pros elefantes ou para as pessoas que estão passando fome. Quem cante seus males espantos. Guilherme. Eu tenho uma pergunta. Diga, Jennifer. Olha, o Paulo fez uma Nossa, pergunta que saudade aqui. da Ó. Jennifer. O Paulo fez uma pergunta aqui. A contribuição do pensamento de Kant para a justificação de racismo e colonialismo pequena, média. Se é pequena, média, é tipo pra caralho. É tipo pra caralho. Porque aí, vamos falar então de filosofia. Lá na Paz Perpétua, o Kant vai dizer que a colonização é um expediente insuspeito. O que está acontecendo? É um gato. Ele não vai derrubar o negócio, vai? Vai. Alô, produção, tem um gato aqui. Não, mas o Kant diz que os expedientes de colonização são insuspeitos. Insuspeitos. Você pode colonizar. Principalmente se as pessoas forem bárbaras, para você civilizar elas. O Kant diz. Ah, ele dá o aval, ele assina assim, ó. Coloniza sim, galera. Coloniza. Coloniza sim, porque a gente precisa levar as pessoas da minoridade para a maioridade. Aí vamos ler, gente. Aquele papo eu lembro disso. Vai ler minha dissertação. Sabe lá do esclarecimento que cai no vestibular? Ele tá falando disso. O Kant. E a gente lê ele até hoje. Eita. Mas só lê a parte que interessa, né? Pra dizer que o Kant é um dos pais dos direitos humanos. Mas ele não pode ser pai, né, Cassol? Ele não tinha vida sexual, né? Então ele pode ser um padrinho. Isso, numa. Quem fala isso não sou eu, é um comentador do Kant, tá, gente? Nada contra quem não tem vida sexual também. Mas pegar um recorte. É uma situação. Pegar um recorte é igual você falar que você é contra gay, porque você tá no Levíticos lá. O que é Levíticos? Levíticos é um trecho da Bíblia. Ah, eu não sou versado na Bíblia. Então é a mesma coisa pegar um trecho conveniente lá do Kant para justificar alguns. Né? Pode ser. Você não tem a leitura da Bíblia. Vai ler né? o da Hilst. Sabe o que vocês podem fazer hoje? Eu estava Lê a comentando Bíblia. aqui com a produção. Tem Tem uma escritora brasileira que ela é muito incrível, a Hilda Hilst. Tem gente que chama ela de Hilda Hilst, eu acho tão bonito. Hilda? Mas pra mim é Hilda Hilst. Vai ler o livro dela, vocês ganham mais. Conto de Scar. Contos de Scar, é muito bom. Conto de Scar. Mas eu gosto muito do fluxo floema. Ela fala assim, você pode pegar os trens, você pode ir pra... Ela fala outros nomes de outras cidades, mas você pode vir para Pinhais, você pode ir para Salto do Lontra, você pode ir para qualquer lugar. Mas ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. Olha que bonito. Isso é filosofia de primeira classe, né? Você consegue ler a pergunta da Jennifer? Por que é melhor ler Paulo Freire ao invés de Kant, Pedro? Porque Paulo Freire é massa. Não, E o vamos Kant falar não sério. é. E o Kant não é. Não, o Paulo Freire, ele é muito conhecido por pedagogos e tal, né? Vamos pensar assim, para as pessoas que têm interesse, não vou falar de gente que acha que o Paulo Freire é comunista e queima criança, porque o Paulo Freire nem comunista é. Vão ler, gente. É isso que eu queria falar com vocês. Vão ler, porque vocês vão entender que a proposta do Paulo Freire é libertário. O buraco é mais baixo. E aí, o Paulo Freire é muito conhecido no mundo da educação, e com razão, porque ele é o patrono da educação brasileira, né? Só que o Paulo Freire, ele tem um pensamento profundamente anticolonial. Para pensar o oprimido, que não é dele, em tese. É desses caras que eu tô falando, do Fanon, do Memmi, que ele cita esses caras. Então, eu entendo o Paulo Freire, eu com mais um monte de gente, que um pouco da obra dele é em resposta ao Fanon, uma parte da obra dele, né? Aos pós-coloniais. Então, é isso que eu tô tentando escrever agora. Entendi. É isso? Fica aí a promessa do livro? Fica. Algumas pessoas entraram. Entraram no finalzinho.
Gente, vamos fazer divulgação dos livros? Faz aí. Quero ver como é que você faz divulgação. Ai, tá difícil, Caçola. eu Não tenho coluna, nem memória. Então, ó, o livro da Misty. Da Olivia. Quanto que tá? É com ela daí. Ai, gente, é difícil não botar preço nas coisas. O Rafa, que eu achei que eu tava falando com ele ontem, mas era outro Rafael. Eu não tenho mais memória, gente, ó. Versos Cuspidos. Viu? Na minha mão é mais barato. Na sua mão é mais barato. Uhum. Ó, Versos Cuspidos. Tentando fugir do livro, este poema quase escapa por não correr a tempo. Vira amostra grátis na contracapa. Olha que legal, cara. Viu? Pô, o Rafa é massa. Rafa é massa, Rafa. Depois, Elementar. Elementar do Isso aqui tá Paulo. escrito em grego? É, é. Não sei ler É grego. coisa do mas- Olha quem que é. Paulo José Costa. Ó. Leio Leiam Elementar. pessoas elementares na literatura. Isso é literatura, né? É. Como chama? Alguém ali falando que precisa muito do livro do Rafa. Ai, gente, ó. Caçola, passa Ah. o Pix aí, meu filho. Vende o livro dele, meu Tá, filho. depois eu converso com o Caçola- Batman Godoy. Deixa eu falar com vocês, gente. A gente tem que fazer propaganda do trabalho da gente. Ajuda a gente. Vende o livro. Como é que compra? Fala com quem? Cadê Você seu... conversa na equipe Bugio. O pessoal, produção o pessoal difícil. segue a página da equipe Bugio. Isso. Oi, mana. Eu tô precisando de seguidores. Alguém podia seguir meu Instagram, né? Para que você quer seguidor? Ah, pra ver as histórias que eu posto. Fala que eu sou bonito. É porque é pra isso que serve rede social, gente. Para as pessoas massagearem o nosso ego. A nossa vida é toda cagada, mas a gente posta uma foto bonita, as pessoas acham que a gente é feliz. Com filtro. Com filtro. E Pra aí, não aparecer quando não tem aquilo. filtro, as pessoas colocam no filter. Eu acho tão bonito. Vamos lá, Elementar, Paulo Costa. Paulo José Costa. Paulo José Costa, como é que faz pra comprar? Fala com a Bugio. Esse aqui eu vou deixar por último. Esse aqui eu vou deixar por último. Nossa. Mas essa editora é pra te publicar? Ah, esse aqui não é, esse aqui não é. 1, 2, 6? Não sei mais contar. 5 livros. Gente, 5 livros. Preço especial. É só. De um autor muito incrível que tem nome, não é brasileiro seu nome, né? Idovino é meio russo, não é? É italiano. Idovinovski. Pra falar do vinho, você tem que fazer com a mãozinha assim, ó. Ah, me respeita, Cassol. Ó, Idovino, Cassol Júnior. Aqui a gente tem o Appendix Zornia, é isso? É, Appendix Zornia. Conta a história Pedro, do quê? você é lindo, te amo. Quem que tá falando? Jennifer, maravilhosa, você é incrível, que saudade de você. Eu passo na sua rua todo dia, mas não dá pra descer pra tomar um café, porque senão a gente morre, né, menina? Ó, Esse é o primeiro. Antes do Appendix Zornia tem a Antologia Zornia. o que conta essa história, Cassol? Me conta. Rapidinho, por causa do horário. Compra pra saber. Isso, gente, vamos ler. O Cassol pegou bem o espírito. O último dia da morsa. Ah, é uma morsa. Os bichos morsos são legais. Você já viu a briga deles na National Geographic? São uns dentão assim que eles pulam em cima da outra pessoa. É muito legal. Sério, gente, ver documentário de bicho, a gente esquece dos problemas do mundo. Ó, um breve relato sobre o uivo. Ó lá, o Guilherme tá falando que tem resenha de Supere, que é um desses livros aqui, Ah, lá no canal dele, do YouTube, Bruce Books. isso, gente, vão ler. E Ó, vão ver a resenha do Guilherme. Galera, resenha não é lido? não. Ele é booktuber? Não, ele pega assim e fala, esse livro é bem legal. Ah, Clica você assim. pagou alguma coisa pra ele? Não, eu... Nossa, que legal. Ele é... Gente, livro colorido, vamos vender, Cassol, ó. Colorido, ó, tá vendo? Edição, ó, de primeira, papel couché, que fala. Ilustrações de Dovino, Cassol. É, também, minha. Um grande artista. Esse gato tá vivo ainda, né? Tá vivo ainda. Tá. E por último, Supéria. Supere, que é o que o Guilherme falou que fez o review lá. Como diz a Marília Mendonça, se ele não te quer, Supéria. Vamos embora, Cassol, que já Ela deu mandou isso assim aqui. falando que quer comprar ele pro seu, Cassol. E ela já comprou, sabia? Cassol, vende A seu peixe. Mana já comprou... A Mana tem livro com você publicado, Não, né? tem. É bom que tenha. Não, vocês não publicaram juntos uma crônica no mesmo livro? Sim, mas não é da Eu Bugio. sei o que é uma Mas não é coisa. da Bugio. Então não pode fazer É propaganda. da... Não fala, porque é Não, concorrente. não fala. Se quiser, conversa com a Mana, que a Mana vende. Mano, o meu sonho é trabalhar com você de novo, eu não vejo a hora de ter dinheiro pra isso. O que mais? A Jennifer falou mais uma coisa lá. Eu não consigo ler. Próxima, né? Vamos fazer um programa? Toda semana eu venho aqui, aí a gente fala amenidades? Vamos ser youtuber? Vamos, A gente vamos faz ser umas youtuber. dancinhas, ganha dinheiro, pronto. Não precisa mais trabalhar.
Ai, meu sonho. E nem escrever livro mais. Não, escrever sempre. É? A gente é booktuber. Então vamos escrever livro. Uhul! Vamos, vai sair. Pessoal, Vem aí. Era isso, tá? Beijo do gordo. E quem não viu, azar. Vai ler. Vai ler. A dica de hoje Gente, é... vai ler. Sério. Obrigado Ler a é participação de muito importante. todos. Não mexe! Vai cair. Pessoal, antes que caia tudo aqui... Gente, vai ler. Até mais. Se cuidem, usem máscara. Se vacinem. Calma lá, que eu tenho que desligar aqui. Pessoal, beijo. Beijo do gordo. A Nicole, meu Deus, eu não mandei beijo pra ela. Ela apareceu agora.